Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no nosso programa Espaço de Ideias, o programa que inspira você e seus negócios. Hoje recebendo aqui a querida, linda, que transforma as pessoas, as mulheres em borboleta, Rosana Dali, arte educadora Rosana Dali. Seja muito bem-vinda. Poxa, Fabi, muito obrigada. Eu que estou super honrada de estar aqui, trocar uma ideia com você, conversar com as pessoas, falar um pouquinho da minha história e bater esse papo. Bom, vai ser muito gostoso. Gente, eu estou muito lisonjeada, feliz em receber a Rosana aqui, porque ela realmente tem uma história linda. E quando eu falo que ela transforma as mulheres em borboleta, vocês vão saber por quê. Rô, como carinhosamente eu te chamo, conta para essa pessoa que está aqui nos assistindo, primeiro um pouco da história, como nasceu a borboleta Rosana, né? A Rosana nasceu onde, de que família? Conta um pouco da sua história pra gente. Vai ser um prazer. Eu vou usar uma frase que eu tenho no livro e que bem se encaixa para descrever de onde eu vim, né? Sou nascida aqui, nesse chão, pindamonhangabense, de corpo, alma e coração. Ai, que delícia! Nasci numa família simples, Fabi, uma família muito simples. Um pai, uma mãe, um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Então, eu sou a do meio, né? Eu sou a filha do meio. E a gente teve uma vida bastante simples, uma vida bem, assim, sacrificada, de muito trabalho. Meu pai trabalhava fora, ficava fora. Minha mãe, que praticamente assumiu casa, assumiu tudo. E criou a gente, né? Criou, assim, com bastante princípio, com bastante coisas que iam nos ajudar para o resto da vida. Cada um tinha sua obrigação, trabalhava, ajudava no serviço da casa. Todo mundo um cooperando com o outro. Um cooperando com o outro, pelo fato do meu pai ficar fora, né? Então a gente dividia essa responsabilidade toda de um lar, né? Minha mãe no comando, meu pai vinha aos finais de semana, às vezes de 15 em 15 dias, e a gente foi crescendo ali. E com muito princípio, né? Isso que nos unia bastante. Então, cada um tinha suas responsabilidades, assim, ir bem na escola, princípios, né? Respeitar né? pai e mãe, respeitar os mais velhos. Aquela coisa que às vezes as pessoas pensam hoje em dia que é coisa de antigo, fora né? de Respeitar, moda. É fora de moda. Ah, não, bobagem, gente, isso é princípio, é verdade, é princípio. E a gente cresceu nesse ambiente, sabe, trabalhando, cada um foi se defendendo. Meu pai foi embora muito cedo, foi embora aos 45 anos. Nossa, cedo demais. Eu fiquei com 16, meu irmão 18 e minha irmã de 8. Nossa. E minha mãe manteve ali, ó, o leme na mão, assumiu a rédea da casa, o barco não virou. A gente seguiu, assim, os comandos dela e, graças a Deus, a gente foi vitorioso. Então, cada um tinha suas obrigações, todos nós nos formamos, cada um trabalhou para isso. Mas o suporte, a base, a família estava lá com ela, entendeu? A roupa limpa, a comida na mesa, o carinho, a união. E até te pergunto, com certeza isso fez a diferença na sua formação de caráter como pessoa? Toda a diferença, porque sem isso a gente não chega a lugar nenhum, né? Sem respeito com a família, com as pessoas, e serviu mesmo de base para tudo. E ali cada um foi tomando seu rumo, meu irmão mais fora um pouco, minha irmã mais novinha a gente protegia um pouquinho mais. Então meu pai, José Dali, minha mãe Rosa Garufi, meus irmãos Homero e Verônica. Que legal. E a gente formou o primeiro... Beijo pra essa família linda aí, Pois é, o primeiro núcleo foi esse, foi a célula, né? Célula Primeiro primordial. Borboletário. Primeiro borboletário, vamos dizer assim, né? E aí, dali a gente seguiu, as minhas características para a arte já foram muito fortes desde o início. Eu tinha certeza que a minha área era essa, eu sempre fui muito humana, assim, muito sensível. Desde criança foi ligada ao Eu tinha desenho, muita às curiosidade, de descobrir como é que as coisas eram feitas, pôr a mão nos quadros. Então essa parte minha para a arte era muito desenvolvida. Eu não tinha muito assim noção disso, mas hoje eu analiso que era muito desenvolvida. Já era à frente do tempo. Já era. Já era uma coisa bem, bem certa para mim, né? Assim, em mim. Eu só não sabia ainda, né? E aí fomos seguindo. E aí eu estudei, a gente se formou, todos nós nos formamos, trabalhamos, e com aquela dificuldade. Né? Por muitos anos a gente não teve televisão, a gente não teve telefone, foi ter carro muito depois, porque meu irmão trabalhou, já sem meu pai em casa, né? Foi tudo muito sacrificado, mas tudo contribuiu. Com o amor dali da família, tudo com a contribuiu, união. Tudo contribuiu, tudo valeu muito a pena,
entendeu? Um pelo outro. E foi isso. Daí eu me formei aqui mesmo, na FASC, hoje FASC, antiga FAMUSC, né? Que era Antiga lá FAMUSC. perto, ainda é perto Ainda é dos, em frente ao Correio ali. perto do antigo Externato São José. Antigo Externato São José. Sim, e a FAMUSC vinha gente de Todo lugar. de todo lugar de fora, uma das Justamente. mais reconhecidas aqui, né? Porque era a Faculdade de Música Santa Cecília, né? Faculdade Coral de da Irmã Música Santa Cecília e Cecília, tudo mais. E ali foi assim, a minha identificação total com a arte. Então, ali eu me formei e eu tenho certeza hoje que eu não poderia ter feito outra coisa qualquer. Você fez faculdade de artes. Faculdade de artes, especializada em artes plásticas. Entendeu? Então, eu me formei professora de educação artística com especialização em artes plásticas. E aí, esse momento que você foi primeiro trabalhar em que área? Então, aí, nesse momento, hoje eu tenho... Ali você já sabia exatamente o que você ia, qual a carreira profissional que você ia seguir dentro das artes? Eu sabia que era artístico, Só mas não sabia exatamente o quê. O que e onde, Porque como? você vê, ó, as artes elas têm várias frentes, né? Tem a música, tem a plástica, tem a dança, tem o teatro. Então é muito eclética, né? A arte é muito eclética, tem as performances. Então eu não sabia muito bem ainda o que seria a minha vertente principal. Mas eu sabia que eu estava dentro do ambiente correto, né? E ali eu me realizei. E hoje eu uso uma frase que muito me identifica nesse ponto. Eu digo que eu consumo e que amo as artes com os meus 5 sentidos, né? Os sentidos, né, da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar, né? Então eu digo que eu... De viver mesmo a arte com os 5 sentidos. Então eu digo que eu as devoro com os meus olhos, eu encharco os meus ouvidos e o restante delas eu inalo, engulo, mas antes mastigo. Saboreio cada uma como se fosse o último pedaço de pão de um faminto. Uau! Você já viu o que vem por aí, né? Fique com a gente, depois do intervalo ela vai contar a ideia, a inspiração que mudou a vida dela, a carreira dela e vem contribuindo aí com a vida de muita gente. Até daqui a pouco, Espaço de Ideias. Até já. Volta aqui no nosso programa Espaço de Ideias e hoje recebendo aqui a querida, linda, encantadora que transforma as mulheres em borboleta. Vocês vão saber daqui a pouco. Rosana Dali, ela é arte educadora, é escritora desse livro maravilhoso. Ela também faz parte da Academia Pindamonhangabense de Letras, né? Exatamente. E também membro da APL. Aliás, gente, ela participa. Eu falo que quem participa de tudo, tá sempre presente, tá na cultura. É esse o currículo dela. Se eu fosse ler tudo aqui, não ia nem caber aqui no nosso tape aqui do celular, tá bom? Rô, você contava anteriormente, quando você se formou, você começa a se descobrir qual área você vai. Você lê um trecho que com certeza está no seu livro aí. Com certeza. Sobre os 5 sentidos da arte, né? Você encerrou o outro bloco com esse lindo trecho do seu livro. Mas conta pra gente um momento profissional. Aí a Rosana... a artes, né? Porque às vezes tem essa pessoa que fala assim, nossa, eu também amo artes, mas não consigo ver artes como negócio, não consigo ver artes como, o Brasil não dá muita atenção, não tem área para poder ganhar dinheiro com artes. Não é fácil, não. Verdade? Não é fácil, não. É muito difícil. Então, a gente parou na parte que eu havia me formado. Isso. Aí me formei em artes plásticas e, assim, essa efervescência das artes na minha vida. Um pouco antes de me formar, no colégio ainda, como Pinda sempre teve um festival de teatro muito forte, eu fiz parte... Como chama mesmo? FEST, né? FEST, é o FEST. Né? Que vem gente também do Brasil inteiro. Vem companhias do Brasil todo, é um festival muito forte, que inclusive precisa ser mais apoiado, mais difundido, valorizado, exatamente. Então, nessa época, o FEST estava muito em alta e foi formado aqui em Pinda, sob o comando da professora Ivete Colim, no Instituto de Educação, muita gente vai lembrar disso, o grupo de teatro chamado Retalhos.
Foi o primeiro grupo de teatro que eu fiz parte, eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos. E naquele ano do Fest, eu interpretei 3 personagens numa peça e uma outra personagem numa peça infantil. Então foi uma peça para adultos e foi uma peça para o público infantil naquele ano. E eu cheguei a ser indicada como atriz do festival naquele ano. Eu concorri com outras pessoas, não levei o prêmio, mas já me senti assim, super lisonjeada, porque era a primeira vez que eu estava participando. E foi um contato muito forte com a arte cênica, né, da sua forma cênica. E ela veio a fazer parte da minha vida sempre, dali para frente. Porque você é atriz também, então, né? Tudo isso é envolvido, né? Então, eu faço a parte de pintura, de artes plásticas, de artesanato, de teatro. Gente, vocês têm que ver ela quando ela pinta o rosto, quando ela vai interpretar, que ela faz aquelas pintas. Gente, é a coisa mais linda. Faço algumas personagens. Eu sou suspeita. E aí me formei e essa efervescência toda de arte dentro de mim. Aí comecei a trabalhar um pouco no Estado, porque quando você se forma, eu me formei professora de educação artística, né? Sim. Então fui dar um pouco de aula no Estado, mas não conseguia suprir toda a minha necessidade pela arte, né? Então eu ficava um pouquinho em cada coisa, fazia Você precisava sentir o cheiro. Eu precisava pegar nas tintas, né? Então eu fiquei mexendo um pouquinho em cada coisa durante um bom período. Passando um pouco essa parte, eu já estava, né, formada, adulta, e resolvi trocar um pouco essas artes por artes de outros tipos. Artes maternais, artes culinárias, artes afetivas. Que legal. Foi quando eu formei a minha família, o meu marido, minha casa e meus 2 filhos. Também como uma arte. A arte de viver a vida em família. Entendeu? Então eu deixei um pouco de lado, me casei com o Marco Antônio Celidônio, meu marido até hoje, mais de 30 anos, né, juntos, né, casados há 27 anos. Que legal. Tive 2 filhos maravilhosos, Álvaro José, Otávio Augusto. Hoje um com 24, outro com 22 anos. Que bacana. Então a nossa família está aí firme e forte, mais uma vez provando que a família é base de tudo. Que vale a pena. Né? Que vale a pena. Claro, é muito trabalhoso, precisa de muita atenção, de muito cuidado dia a dia, mas vale muito a pena. E por 20 anos eu fiquei nesse setor das artes, cuidando das pessoas, cuidando da família, cuidando da sogra, minha mãe adoeceu. 20 anos. Mais de 20 anos. Cuidando. Olha que entendeu? Legal. Às vezes você tem que parar aí a sua vida por 1 ano, 2, 3. Já lamenta, né? Pelo filho, ou pelo marido, ou o marido que de repente foi transferido de cidade, né? Acontece muito ou isso, não deu certo no emprego, alguma coisa do gênero. Triste nesse tempo. Olha, como era uma coisa feita por opção. Foi uma escolha minha, formar essa família, formar esse lar e solidificar isso para nunca mais desabar. Olha que bacana. Foi um prazer. Ao mesmo tempo que eu, às vezes, me senti um pouco anulada na minha outra parte artística, né? De querer estar ali, dividindo, então, ali compartilhando. era a parte escolhida, mas a minha parte artista de palco, artista das telas, ficou um pouquinho esquecida. Esquecida não, adormecida, eu digo. Jamais esquecida e jamais delegada. E foi entendeu? nesse tempo, daqui a pouquinho você vai falar do livro, mas foi nesse tempo que aí você decide escrever? Aí eu começo, a arte veio me resgatar. Ela arrumou um jeito e ela veio me pegar de volta. Ela falou assim, você já casou, você já criou seus filhos, eles já estão maiores, já deu conta da sua casa, da sua família que está equilibrada. Então, volta, tá na hora. Tá na hora. Que delícia. Vem. E aí a inspiração começou a chegar. E assim, algumas noites eu acordava meio sufocada, meio assim, meu Deus, tem alguma coisa faltando. Por quê? Será que é como se o universo estivesse te chamando para Com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. Aliás, é o preâmbulo do meu livro. Eu começo dizendo isso, porque eu tinha que ser resgatada de volta. Porque até então, tudo que eu tinha escolhido para fazer já estava equilibrado. Eu já estava dando conta das coisas todas. Quer dizer, estava tudo preparado, meus filhos já tinham crescido, minha vida familiar estabilizada. Né? Então, o que aconteceu? Eu fui resgatada. Eu vou contar daqui a pouquinho. Ela vai contar daqui a pouco, continua aí. Essa história linda, bacana, e vem daqui a pouco com esse livro que vocês vão ver que legal. Fique com a gente, Espaço de Ideia.
Voltamos aqui no nosso programa Espaço de Ideias e recebendo aqui hoje a querida Rosana Dali, é arte educadora, faz parte da APL, né, também do Conselho De Patrimônio Histórico aqui de Pindamonhangaba, faz parte do turismo. Essa mulher aí está envolvida com tudo na comunidade que se diz respeito à cultura, né, Rosana? e é um prazer, né? É uma alegria. E a Rosana contava que o momento que a arte a resgata. Exatamente. Eu tinha que ser resgatada. E como que foi esse resgate? Assim, como eu estava dizendo para você, tinha noites que eu acordava um pouco sufocada, eu não sabia muito bem o que me faltava, entendeu? Eu procurei pincéis, quadros, telas, e já não tinha mais nada, porque afinal de contas eu tinha ficado mais de 20 anos afastada desse tipo de arte, não é isso? Sim. E aí o que sobrou? Caneta Algo e que papel. você pudesse ter aqui, na mão. Na mão. Caneta Uma e madrugada papel. qualquer, acordei absolutamente sufocada e não sabia o que era. E encontrei uma caneta, encontrei um papel e escrevi, sem saber que eu era capaz de escrever, um poema. Um poema chamado, que é o carro-chefe do meu livro, um poema chamado Travesseiros de Mulheres. Por que que eu cheguei a essa conclusão? Porque naquele momento de madrugada, sufocada, necessitando fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, quem era meu cúmplice Só o daquela travesseiro. situação? O meu travesseiro. E quantas mulheres passam isso, né? Passam por isso, abandonam às vezes suas vidas para cuidar da família, do lar, e uma hora a essência dela quer voltar à tona. É isso? E é o único cúmplice é o É travesseiro. o travesseiro, ele que por ali passa todos os pensamentos, as angústias, as alegrias. É o companheiro. E é não por isso até o nome do seu livro. Até né? sugere o livro, daí eu já explico o sentido do título do livro, mas vai por essa linha. Eu comecei a escrever assim. Acordei, sufocada, peguei a caneta e escrevi Travesseiros de Mulheres. E eu falo exatamente sobre isso, sobre o nosso cúmplice que é o travesseiro, companheiro de todos os seus pensamentos. E era ele que era meu companheiro naquele momento. A partir daquela noite, eu acordava todas as madrugadas para escrever. Uau. Só que eu tinha muita vergonha disso, porque era uma coisa que não é fácil você admitir, assim, tipo, do nada a pessoa começa a escrever, Tipo acho que é assim, escritora. agora eu sou Que escritora, isso, eu acho que louca? eu sou escritora. Então era uma coisa que eu não concebia na minha cabeça, não passava na minha cabeça. Eu sabia do meu lado artístico das outras artes, mas a literatura ainda não estava desperta em mim. Embora E aí eu sempre você escreve, termina o livro, depois de quanto começo tempo? a escrever, olha, eu acho que eu escrevi bem por uns 3 ou 4 anos. Uau. Todas as noites eu escrevi e fui guardando. Como que eu tive a oportunidade de mostrar para as pessoas? Aí que eu digo a importância da cultura, a importância de ter movimentos culturais na cidade. Foi através de saraus que aconteciam por iniciativa da prefeitura no Bosque da Princesa. Um dia eu li a Tribuna do Norte, estava lá, sarau na sexta-feira, leve sua poesia, leve seu violão, uma reunião informal. E eu levei uma pasta desse tamanho, né? Com muito trabalho que eu tinha feito naqueles anos todos, tremendo de vergonha e de medo Mas foi. de apresentar alguma coisa. Fui para Assuntar. E lá eu me senti segura, Acolhida. acolhida, me senti bem, O seu meio. meu meio. Fiquei muito feliz porque naquele momento eu pude ler um poema que eu tinha feito na noite anterior, que ele era muito significativo, chamava-se Rascunhos, que também está no livro. Que legal. E ele representou exatamente tudo o que eu estava passando. Então eu li Travesseiros de Mulheres e eu li Rascunhos, que é um poema com mais de 120 palavras começadas com a letra R. Olha. Só E aí tem, você finaliza só o tem livro. palavras com letra R. Finalizo todo esse trabalho e a partir desse sarau eu comecei a participar de festivais e de concursos. Aqui em Pinda Como tem poeta. o Fest Poema, isso que é um concurso que você se inscreve, depois é encenado no palco o seu poema e você encena a poesia. Fala, que lindo. Entendeu? Aí eu juntei já duas artes, né? A literatura Aí você interpreta. e a cênica. Eu já estava muito mais satisfeita. Ai, que delícia. E dali pra frente, Fabiana, foi só aumentar a minha área artística de novo, entendeu? Eu comecei a interpretar, comecei a escrever, comecei a participar de concursos. Começou a ganhar concursos. Ganhar concursos não só aqui em Pinda,
Entendeu? Eu me inscrevi no Brasil todo, eu me inscrevi em concursos fora do Brasil e comecei a ser premiada em vários concursos. E isso despertou a Academia Pindamonhanguebense de Letras a me convidar a ser parte e membro da academia, o que para mim foi um susto de início. Porque não é qualquer um, né? Não, ali a gente tem grandes valores, grandes valores. Então foi uma honra muito grande. Cheguei a recusar a primeira vez, assim, por insegurança. Depois eu amadureci mais um pouco e daí aceitei em 2009, passei a ser membro da Academia de Letras. Muito legal. Hoje, além da Academia de Letras, eu sou membro do Conselho de Patrimônio Histórico de Pinda. Eu estive em viagem agora recente, cheguei no domingo. E é assim, incrível como que fora do Brasil as pessoas valorizam o patrimônio histórico. Mas isso vai acontecer aqui. Eu creio que o Brasil está passando por uma mudança. Tenho certeza. Gostaria que você falasse em breves palavras do livro. Sobre o livro. Exato. Gente, o livro dela chama O Travesseiro da Mulher Borboleta. Da Mulher Borboleta, tá aqui. Olha que lindo. Inclusive, eu ganhei um dela de presente. Ele vem da vez que a gente se encontrou, né? E já li. Ele vem com um CD de poesias gravadas. E então ele vem, é um conjunto, né? Vem junto. Ele pode ser encontrado no shopping Pátio Pinda, no quiosque da Academia de Letras lá, na livraria Giz, que também é dentro do shopping, ou comigo pelo Facebook. Qual o seu Facebook? Meu Facebook está como Rosana Dali mesmo, com RH, como está aqui no livro, né? Assim. Pode me achar no Facebook lá, fazer pedidos autografados, inbox, a gente combina, entrega o livro autografado. O Supermercado Excelsior também tem uma estante com livros de acadêmicos. E aí, em 2013, eu lancei meu livro, com muito orgulho, com o prefácio de Gabriel Chalita, que não por ser político, mas por ser um escritor renomado, com mais de 60 títulos lançados. Ele fez o prefácio do livro com um carinho imenso. É muito bonito o que ele escreve. Ele diz que o poema tem que ser visitado. Ele não pode ser imposto e nem forçado. Ele tem que ser visitado, porque cada um vai ter uma sensação quando lê um poema. Ou quando ouvir um poema. Muito legal. Entendeu? Então hoje, como negócio, como ideia, você vive das suas interpretações. Das minhas interpretações. Os personagens que eu criei. Da venda dos livros. Venda dos livros. O cerimonialista, que você faz um trabalho bacana. A minha facilidade em comunicação, em cena, tudo me ajudou e foi me encaminhando para, na própria Academia de Letras, conduzir algumas sessões solenes. Né? Já fiz aniversário da Banda Eutep, concursos de poesia. Então, sempre estou fazendo trabalhos como cerimonialista. Já fiz casamentos sem fundo religioso ou civil, né? Só a cerimônia de união das pessoas, falam palavras de amor. Legal. Né? Tributo ao amor. Gente, olha só, a Rosana tinha que ter mais uns 2, 3 programas, que é muita coisa bacana que você faz. Obrigada, Fabi. Ela preparou um poema, não sei se vai dar tempo de ler esse poema. É um poema muito rapidinho. É curtinho? É rapidinho. Então, lê o poema e deixe os seus contatos para essa pessoa falar com você. Então tá bom, gente. Eu vou encerrar dizendo um poema que eu costumo falar com um fundo musical muito primoroso, que é da música Rosa, de Pixinguinha, que ela é muito linda e dedilhada no violão fica mais bonita ainda. E o poema diz assim, ó: instantes. Tudo dura um instante. Um toque na corda, um som, um brinde, um susto. Um assopro e se apaga uma vela. Tudo dura um instante. Um abrir e fechar de olhos, um relâmpago no horizonte, um beijo roubado, uma ideia do nada. Tudo dura um instante. Uma palma de uma salva. Uma palma de uma salva. Um tiro de uma rajada. Um flash. Um décimo, centésimo, um milésimo. Tudo dura um instante. Não dura nada. Mas de instantes faz-se a vida, faz-se tudo. Obrigada por esse instante. Puxa, que delícia! Beijo para vocês. Gente, essa é a Rosana Dali. Gratidão a você que acompanhou aí esse programa gostoso nesse instante. Agradecemos aos nossos patrocinadores, a loja Zap Modas, que você fica ainda mais linda, gastando sempre muito pouco, e o Salão de Beleza Mais Anré, que caprichou aqui no meu novo visual 2018. Um beijo, até o próximo programa. Tchau, gente.